Graça e paz. Deus continua nos abençoando nesse projeto do nosso comentário da lição 6, que traz o título A Condição dos Gentios sem Deus. Paulo vai mostrar aqui a condição daqueles que não eram judeus, os gentios, também chamados de pagãos, sem Deus. Texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, pagãos, na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne, quer dizer, pelos judeus, que se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Aos Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então, nessa lição nós vamos olhar para o passado, lembrai-vos do passado, e também olharmos para o presente e para o futuro. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, 12 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo, outrora, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, do povo de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos para Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, os judeus, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui, ou está falando a respeito de Abraão, que Abraão ele é o pai dos circuncisos, que é o pai da nação judaica, mas também ele é o pai daqueles que creem, porque ele é chamado o pai da fé, ou o pai dos crentes. Então observa nessa lição que nós, através de Jesus, nós gentios, alcançamos a misericórdia, alcançamos a salvação através do Senhor Jesus Cristo, filho de Abraão,
filho de Davi. Observa também que o versículo 11 começa com a palavra portanto. Isto faz uma ligação com o que Paulo escreveu antes, que nós estudamos na lição passada a respeito de que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Deus nos vivificou através de Cristo, nos salvou pela fé e pela graça, e também nos chamou ou nos fez nova criatura em Deus, em Cristo, para praticarmos as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aí Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, gentios, efésios, noutro tempo éreis gentios na carne, quer dizer, pagãos, e chamados incircuncisão pelos judeus que se intitulam circuncisão feita pela mão do homem. Portanto, vamos aqui no comentário da lição. Paulo fala sobre 5 privações. Observa que são 5 provações que os efésios, que eram gentios da Ásia Menor, eles estavam, primeiro, sem Cristo, não tinham Jesus, o Messias, eles estavam separados de Israel, separados da comunidade de Israel. Na época em que Paulo escreveu, o templo de Jerusalém ainda estava funcionando, e lá havia a parede de separação que estava no meio, separando o pátio dos gentios do pátio dos judeus. Havia literalmente uma parede, um muro que separava os gentios dos judeus. Eles, os gentios, não poderiam ultrapassar aquele limite, sob pena de morte, porque havia essa separação, um muro com 1,5 metro de altura, separando lá o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. E Paulo vai dizer que em Cristo essa divisão ela não mais subsiste. Nós podemos ler aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, a nossa reconciliação de 2 povos, isto é, de judeus e gentios. Ele fez um só, que é a igreja, e na sua carne, no corpo de Jesus, derrubou a parede de separação que estava no meio, que é a inimizade ou até mesmo a hostilidade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2, judeus e gentios, criasse em si mesmo uma nova humanidade, uma nova raça, fazendo a paz. Versículo 15. Versículo 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, que é a igreja, com Deus, por meio da cruz, quando Jesus Cristo morreu
na cruz do Calvário, destruindo a inimizade por meio dela. Então nós vimos aqui a obra de Cristo na cruz. O título aqui na Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, traz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então esse assunto vai do versículo 11 até o versículo 22, que trata desse assunto da reconciliação de ambos os povos, um com o outro, e também a reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz. Primeiro, diz que nós fomos chamados incircuncisão. O que é a circuncisão? O comentarista diz aqui que a circuncisão, ela é a remoção cirúrgica do prepúcio, da pele, do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo, quer dizer, de fora, de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então Deus fez esse pacto, fez uma aliança com Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 10 e 11, onde fala que Abraão foi circuncidado. Ele passou por essa operação, por essa cirurgia, quando ele tinha mais de 70 anos de idade. E não somente ele, mas todos os seus servos. E a partir dali Deus disse que todo filho macho passaria pela circuncisão no 8º dia de nascimento, portanto, quando era recém-nascido. Então nós vemos isso, que a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Número 2. O significado religioso da circuncisão. O comentarista mostra que a circuncisão, ela apontava para a santificação, a pureza. E nós vemos que como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo de Deus, quer dizer, aos judeus. Isso está registrado na palavra de Deus, conforme aí o comentário. Então a circuncisão, ela era algo de muita importância para os judeus, para o povo de Deus. Era de muita importância. Não era algo que eles poderiam tratar levianamente, mas fazia parte da religião, fazia parte do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, é bom lembrar, o próprio Davi, o rei Davi, na época era apenas um jovem, ele disse: quem é esse incircunciso gigante filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Então Davi chama ele, o gigante, de incircunciso, porque não era circuncidado conforme o povo de Israel era
e era um sinal da aliança. A partir da circuncisão, aquela criança tornava-se membro do povo de Deus, membro da aliança, participante da aliança. Terceiro, a circuncisão do coração. A Bíblia também ensina a circuncisão do coração. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus já mostrou que a verdadeira circuncisão, ela tem valor se ela for do coração. É lógico que é uma metáfora, né? É uma linguagem figurada, mas mostra que a aliança, o pacto, o concerto deve ocorrer no coração do homem em relação a Deus. É o que Paulo diz em Romanos 2:29, a circuncisão no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. 4. A circuncisão na nova aliança. Então, a partir do Novo Testamento, a situação muda um pouco. Os gentios não são obrigados a submeter-se à circuncisão. Isto foi muito debatido no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme Atos capítulo 15. Paulo, e vários obreiros, apóstolos, presbíteros se reuniram em Jerusalém para debater a questão da circuncisão, porque alguns judeus chegaram em Antioquia da Síria e começaram a dizer para os gentios: se vocês não se circuncidarem, não passarem pelo ritual da circuncisão, de modo nenhum vocês... Pois bem, como estávamos falando, muitos diziam, no início lá da igreja primitiva, que os gentios eles deveriam passar pela circuncisão para serem salvos. E Paulo e os demais ali reunidos em Jerusalém chegaram à conclusão de que os gentios não necessitavam de serem circuncidados. Paulo diz que aquele que se submeter à circuncisão também está obrigado a cumprir toda a lei. Então, diz aqui que pela orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, quer dizer, na circuncisão que ocorre na carne, no corpo da pessoa. Segundo tópico geral da revista, da lição: estranhos ao concerto da promessa. Os gentios, eles eram considerados alienados ou estranhos ao concerto
da promessa. Esta era a situação dos gentios naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, porque a promessa foi feita com o povo de Israel e ela não atingia, não abarcava os povos gentílicos. Número 1, uma vida sem Cristo. Então os gentios, eles viviam no paganismo, eles eram idólatras, eram politeístas e eles não tinham Jesus, viviam sem Cristo. Número 2, viviam separados da comunidade de Israel. Eles estavam separados do povo de Israel, porque se você observar a Bíblia Sagrada, de Gênesis capítulo 12 até Atos capítulo 2, fala principalmente sobre Israel, começando com a chamada de Abraão. Deus chamou Abraão e lhe fez promessas, Gênesis capítulo 12. E a história de Abraão vai no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25. Depois vem a história de Isaac, depois vem a história de Jacó, depois vem a história dos patriarcas das 12 tribos do povo de Israel no Egito. Depois, no livro de Êxodo, é Israel que está no centro, Israel no deserto. Depois Israel na conquista, no Josué. Depois vem o período dos juízes, tudo é Israel, judeus. E depois vem o tempo da monarquia, também falando sobre Israel, a nação de Israel. Depois vem da monarquia o reino dividido, Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. Depois vem o período do cativeiro, ou dos cativeiros. As tribos de Israel, as 10 tribos do norte, vão para a Assíria, e Judá e Benjamim no sul, eles vão para o cativeiro babilônico. Depois a Bíblia fala sobre a volta do cativeiro na época de Esdras e Neemias e Zorobabel. Então eles voltam para reconstruir a cidade. Então observe, só Israel. O Antigo Testamento é a história de Israel. Então vem os profetas pós-exílicos, como por exemplo Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas pós-exílicos. E depois aparece João Batista. O ministério dele acontece na região de Israel, na Palestina. Depois o próprio Jesus, ele disse: eu fui enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério de Jesus ficou restrito à nação de Israel. Poucas vezes Jesus teve contato com gentios durante o seu ministério. Ele teve, mas não foi muito. E depois nós chegamos então no livro de Atos, onde estavam os 120 reunidos no Pentecoste, festa judaica. E a partir dali, da pregação de Pedro, Atos capítulo 2, da outra pregação de Pedro em Atos capítulo 11, que a porta da fé é aberta para os gentios, como aconteceu na casa de Cornélio, quando o apóstolo Pedro pregou lá em Cesareia. Pois bem, então você observou que é Israel
que está no centro da história bíblica. Terceiro, os gentios estavam alienados aos pactos das promessas. Deus fez várias promessas, vários pactos, várias alianças. Fez uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 12. Fez uma aliança chamado Pacto Mosaico com Moisés, Deuteronômio. O Pacto Davídico com o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Então, tudo isso estava restrito ao povo de Israel. Terceira parte, sem esperança e sem Deus. Os gentios estavam sem esperança, eles não tinham esperança, porque não tinham Cristo, não tinham Deus. Eles eram ateoi, quer dizer, separados de Deus ou sem Deus. Então aqui nós vemos que eles estavam desprovidos de esperança, porque Deus não tinha feito uma aliança com o povo de Israel. A nova aliança feita em Jesus, ela inclui agora toda a humanidade, não só Israel, mas toda pessoa, todo aquele que nele crê, conforme está em João capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo ponto, sem Deus no mundo. Então eles viviam sem Deus. Não quer dizer que eles não tinham religião. Eles eram politeístas e idólatras, mas eles não tinham o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eles não tinham o verdadeiro Deus, que Paulo chama de Deus vivo e verdadeiro, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Esta era a situação deles, sem Deus. Conclusão: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Também estávamos separados de Cristo, separados de Israel, o povo da aliança, o povo da promessa, e estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Para usar a linguagem de Paulo, nós estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Nós que não tínhamos paz, agora temos paz com Deus e paz também com Israel, porque nos tornamos membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Então, conclui-se dizendo que, através de Cristo, a parede da separação foi derribada dos dois povos. Deus fez um, que é a igreja, e agora nós servimos a Deus e através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos e abençoados. Essa foi mais uma escola dominical. E eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam para estar nos ajudando. Que nós possamos estar dando uma escola dominical ao vivo quando conseguirmos os inscritos necessários. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, coloca aí nos comentários para nós. É muito importante poder ajudar vocês e vocês também estão nos ajudando. Não fique com dúvidas. Pergunte porque o professor Rodrigo Charles responde para você. Muito obrigado. Semana de bênção e de vitória.